Agora, por pura sorte, durante o tempo em que eu estava estudando Stan Grof, eu também estava estudando Ken Wilber. E foi com o Wilber que eu aprendi sobre outro tipo de espectro, o que ele chama do espectro da consciência. Descobri que, assim como as pessoas em psicose têm experiências que vão de muito medo até muito amor, de acordo com Wilber, nós, na verdade, evoluímos dos níveis de consciência mais fechados e cheios de medo para os níveis de consciência mais abertos e cheios de amor. E ao reconhecer o paralelo entre o espectro da psicose e o espectro da consciência, eu comecei a me perguntar se de alguma forma elas estavam ligadas. Ou seja, será que as pessoas em um nível de consciência mais alto e amoroso teriam uma psicose tipo emergência espiritual? Será que as pessoas nos níveis mais baixos teriam uma psicose mais cheia de medo, tipo esquizofrenia? E mais importante, será que as pessoas no meio teriam episódios mais mistos, a psicose típica da fase de mania do transtorno bipolar? Agora, para ver se essa teoria tinha algum valor, a parte mais difícil para mim era determinar se a esquizofrenia estava ligada aos níveis mais baixos de consciência. E isso era mais difícil porque eu não tinha muito contato com pessoas que tiveram esquizofrenia grave. O tipo de pessoa que pode passar muitos meses ou anos em instituições psiquiátricas. No entanto, depois de alguns anos de pesquisa e muita leitura, eu realmente acabei achando um número de similaridades entre a forma como as pessoas nos níveis mais baixos de consciência pensam e a forma como as pessoas com esquizofrenia pensam. Juntamente com as experiências de vida cheias de medo que eu já falei, provavelmente a similaridade mais óbvia e importante é que ambos os grupos sofrem de alucinações. De fato, existe um livro muito interessante de Julian Jaynes chamado The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Nesse livro, ele explica como as pessoas, não só do nível de consciência tribal, mas também dos níveis de civilização mais antigos, pessoas do nível feudal, não eram dirigidas pelas suas mentes, mas pelas visões e vozes de comando dos deuses. Na verdade, vozes e visões eram comuns no Egito, Grécia e Índia antigos e entre os povos tribais do mundo inteiro. Provas de como a natureza dessas ocorrências era comum podem ser encontradas nos antigos livros do Velho Testamento, partes da Ilíada grega, como também no hinduísmo dos Vedas. Alucinações eram tão difundidas nas civilizações mais primitivas que Jaynes escreve. De acordo com nossa teoria, nós poderíamos dizer que no segundo milênio antes de Cristo, todo mundo era esquizofrênico. E assim como os povos primitivos, quando alguém com esquizofrenia tem uma alucinação, eles interpretam aquela visão ou voz concretamente, nunca simbolicamente. Então, o anjo que elas veem ou escutam aparece para elas tão real como a mão em frente do seu rosto. E por causa dessa forma concreta de interpretar a realidade, quando pessoas desse nível têm uma experiência de Deus, é muito comum para elas pensarem que são a própria reencarnação de Jesus Cristo, tendo poder sobre os outros. Agora, eu sei que isso pode parecer altamente irracional, mas você precisa entender que em ambos os grupos a realidade é vista como um lugar totalmente mágico. Porque no nível de consciência tribal, o mundo interno e o mundo externo se fundem em um, explicando por que as pessoas com esquizofrenia e os povos tribais são altamente supersticiosos. Com uma mente que trabalha assim, não é difícil imaginar que ambos os grupos têm um profundo medo e respeito por espíritos malignos, diabos e demônios. É uma mente na qual qualquer medo que você tenha é vivenciado de forma real. Então, resumindo, se alguém está em um nível baixo de consciência ou está sofrendo de esquizofrenia, nós realmente estamos vendo uma pessoa que está vivendo em um mundo próprio, alguém que vê o mundo através de uma perspectiva. O filme O Solista, com Jamie Foxx e Robert Downey Jr., dá uma visão bem honesta de quanto isolada essa realidade de uma perspectiva pode ser. No filme, Fox representa um ex-músico que agora vive em um mundo de sombras e de ameaças em potencial devido à sua esquizofrenia. E como o filme mostra, com essa realidade de uma perspectiva, é muito difícil para ele manter relacionamentos, porque é quase impossível para ele considerar os pensamentos e sentimentos de outras pessoas quando toma decisões ou faz alguma coisa.
Assim, considerando todas essas similaridades, eu acho que é seguro dizer que nós temos uma clara conexão entre o tipo de psicose associada à esquizofrenia e os níveis de consciência mais baixos. Agora a questão era, será que eu ia achar uma relação de similaridade no extremo mais alto do espectro? Bem, para começar, o nível que eu chamo de poder de agora e o nível pós-moderno são os níveis mais abertos e cheios de amor do modelo. Esses níveis também têm uma visão da vida mais espiritual, não necessariamente religiosa, que se equivale à insistência de que muitas pessoas em emergências espirituais estão de fato passando por uma experiência espiritual. Esses são também os níveis de consciência mais intuitivos, onde as pessoas frequentemente ultrapassam seus pensamentos puramente racionais e lógicos e confiam, ao invés disso, nos seus sentimentos intuitivos. Isso combina com a interpretação intuitiva que as pessoas dão quando elas estão tendo uma emergência espiritual, que elas estão passando por algo muito importante, um processo interno inexplicável que deve ser completado. Ambos os grupos também veem a realidade como sendo profundamente significativa em um nível simbólico. Elas vão pensar, bem, isso parece um hotel, mas dá a sensação de ser o purgatório. Ou, ele parece um segurança, mas dá a impressão de ser um anjo. Como resultado, ao invés de ser bombardeado com pensamentos concretos perturbadores e alucinações como na esquizofrenia, as pessoas em emergência espiritual são frequentemente surpreendidas por sincronicidades inquestionáveis, especialmente recebendo mensagens da televisão, música e outras comunicações simbólicas que parecem desenhadas especificamente para elas. Mas é claro, como as pessoas dos níveis mais altos de consciência sabem, sincronicidades não existem somente para pessoas em estado psicótico. Muitos livros espirituais pós-moderno, como a Profecia Celestina, discutem a importância das sincronicidades na nossa vida diária. Questões mundiais como pobreza, meio ambiente, guerra ou racismo podem vir à tona quando uma pessoa está no meio de uma emergência espiritual. E essas são questões que ficam mais importantes na medida que você passa para os níveis mais altos de consciência. E, finalmente, em oposição à realidade de uma perspectiva da esquizofrenia, muitas pessoas em emergência espiritual percebem a realidade de uma forma pós-moderna, vendo as coisas através de múltiplas perspectivas. Para dar um exemplo, minha história favorita desse tipo de psicose vem de ex-ateístas, que se abrem para ver a vida por perspectivas diferentes, uma vez que são atingidos por uma poderosa emergência espiritual. De novo, parece que temos muitas evidências convincentes para ligar as experiências espirituais mais positivas presentes na emergência espiritual com um nível de consciência mais alto. Bem, agora, o que ligaria os níveis de consciência mais tradicionais e modernos do meio com o tipo de psicose normalmente diagnosticada como a fase de mania do transtorno bipolar? Baseado na minha pesquisa, eu diria que a característica principal desse nível é confusão. Ser bipolar é confuso por uma série de razões. Primeiro, como eu disse, você muito provavelmente está tendo um episódio misto. Você está tendo experiências de amor, com uma sensação de unidade, intemporalidade e uma sensação do conhecimento universal, só para citar alguns exemplos. Por outro lado, pode ser muito aterrorizante também. Muitas pessoas experienciam momentos de paranoia, alucinações e repressões a traumas, que pode ser muito doloroso. E, é claro, tem as drogas, que também não ajudam muito. Para a maioria das pessoas com transtorno bipolar, experiências com drogas, normalmente maconha e LSD, têm sido parte do que desencadeia o primeiro episódio psicótico. Então, para você e outros, pode ser difícil separar o que é causado pelas drogas do que é psicose em si. Outra fonte de confusão é simplesmente a forma como as pessoas pensam nesses níveis de consciência. Enquanto evoluímos dos níveis mágico e concreto mais baixos para os níveis simbólico e intuitivo mais altos, os níveis do meio, particularmente o nível moderno, é muito mais factual e lógico. Como resultado, qualquer experiência interna que nós podemos estar passando são invalidadas. Elas são negadas, porque não podem ser mensuradas. Se você está no nível moderno, todo mundo vai te convencer que seu transtorno é causado por um desequilíbrio químico, mesmo quando as evidências científicas mostram que você está biologicamente normal.
Nos níveis tradicionais, as pessoas podem achar que você está passando por uma fraqueza moral, que Deus está punindo você por alguma coisa que fez. Mas, de qualquer jeito, independente de como você se sinta sobre sua experiência, as pessoas nesses dois níveis de consciência vão convencer você de que essas experiências são ruins e é melhor esquecê-las. E se você está nesses níveis do meio, provavelmente vai acreditar nelas. Então, mais uma vez, nós encontramos muitas evidências convincentes demonstrando que uma psicose típica do transtorno bipolar normalmente se encaixa aos níveis de consciência tradicional e moderno, especialmente porque nesses estágios de desenvolvimento, qualquer experiência espiritual que passamos é negada, primeiro pela nossa sociedade e depois por nós mesmos. Esquizofrenia, transtorno bipolar, emergência espiritual. O espectro da psicose combina perfeitamente com o espectro da consciência. Apenas reconhecendo esta relação será um passo enorme para a psiquiatria e psicologia. Mas antes que eu explique por quê, eu preciso acrescentar mais um fator muito importante no nosso modelo. Um fator que vai nos ajudar a entender porque é tão mais fácil para algumas pessoas se curarem da psicose. Esse fator que está faltando é o trauma.